Bom dia, tudo bem? Já estamos na metade da semana, hoje já é quarta-feira e nós vamos continuar a nossa caminhada, aprendendo sempre mais um pouco sobre os mistérios dessa maravilhosa alma humana e tentando descortinar tudo aquilo de belo que existe na nossa alma. Porque a nossa alma é bela. Ela foi feita para o belo. Ela foi feita para o bonito, para a alegria, para desfrutar. A nossa alma, ela foi criada para isso. Para vivermos uma vida plena. Você sabe que Éden significa plenitude, né? O jardim da plenitude. A palavra Éden, eu já falei lá nos primeiros vídeos, significa plenitude, significa tudo de bom que você possa imaginar. Digamos um Shangri-La. E nós fomos feitos, criados, moldados para viver essa plenitude. A nossa alma, ela anseia pelo belo, a nossa alma anseia pelo maravilhoso. Todos nós ansiamos, e eu sei disso. E nós queremos pedir que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com outras pessoas sedentas de conhecer as belezas da alma humana, os mistérios da nossa alma, e nós queremos nos aprofundar o máximo possível para entender as nuances da alma humana, que é maravilhosa. Tudo bem? Então, hoje nós queremos falar sobre, nós começamos ontem, né? Falar um pouquinho sobre riqueza. E riqueza é um tema que sempre esteve em alta, né? Mas hoje, então, na internet, por aí afora, livros e livros são escritos falando sobre o bem da prosperidade, sobre as vantagens, né, da prosperidade e tal. Tem até algumas nuances aí religiosas, né, que se voltam muito para a prosperidade. Eu não quero falar contra a prosperidade, não, de jeito nenhum. Não é o meu interesse e nem o meu propósito falar sobre nada de mal que possa haver na prosperidade financeira, de jeito nenhum. Então, nós queremos hoje trabalhar um pouquinho o entendimento sobre isso. Vamos lá? Nós sabemos que mesmo nos setores mais céticos, né, Salomão é um homem conceituado por sua sabedoria e por sua riqueza na época. Foi considerado o homem mais rico da época, né? Eu creio que ele era o Elon Musk daquela época. Não sei se o outro aqui tem a sabedoria, mas ele tinha. Ele era admirado por todos os povos da época por sua sabedoria. Ele tinha uma capacidade de discernir. Porém, ele diz algumas coisas que são bastante interessantes para nós pensarmos sobre ela. E hoje, nós queremos, nessa manhã, pensar um pouco sobre ela. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 8, vocês podem depois verificar, ele diz assim: amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e de todas as províncias da época. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. Olha. E de instrumentos de música, e de toda sorte de música. E engrandeci-me
e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim. Na época, ele vivia em Jerusalém, né? Jerusalém que ainda hoje existe, olha quanto tempo. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele era um homem sábio e muito rico, poderoso. E tudo, presta atenção nesse versículo 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por toda a minha riqueza, tudo que eu conquistei. E esse foi um presente dele. Ele disse que foi uma porção, um presente que ele teve na época. Riquezas em abundância e muita sabedoria. Um homem sábio, um homem muito capaz. E ele continua dizendo, aqui em Eclesiastes, no mesmo livro, no capítulo 6, ele já dá uma informação, ele já dá uma outra dica sobre a vida. E ele vai falar o seguinte, no versículo 2 do capítulo 6. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo que desejam. Honra e tudo que desejam. Mas, se eles não tiverem a oportunidade de usufruir de tudo isso, de todas essas coisas, não faz sentido. É o que eu falei ontem. Isso também não faz sentido. E nessa tradução, na nova versão transformadora, tem uma palavra pesada. Ele diz, e é uma verdadeira desgraça. Está aqui. E esse mesmo homem, ele vai dizer ele vai dizer no livro de Provérbios, o mesmo homem que não negou nada a si, tudo que o coração desejou, tudo que os olhos viam e desejava, ele se permitiu ter, ele se permitiu possuir. Porém, ele já está tendo ali um entendimento. Algo está acontecendo com ele para que ele diga aquela outra mensagem, aquela outra palavra. Porém, se a pessoa milionária não puder usufruir, vem até a ser uma desgraça. Que é Eclesiastes capítulo 6. Nós estamos lendo capítulo 2, capítulo 6. E agora nós vamos ler, para fazer um pequeno comentário, Provérbios capítulo 15, verso 3. Ele mesmo, o próprio Salomão, vai dizer: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o pai dele, Davi, num salmo, ele vai dizer mais ou menos isso. O coração alegre, se não me engano, Salmo 5 ou 51, aformoseia o rosto, mas a angústia na alma apodrece os ossos.
apodrece os ossos. Na quinta-feira eu trarei esse versículo para vocês. O que nós entendemos disso? O que vocês estão entendendo sobre isso? A riqueza é ruim? Não. Não. A riqueza nos dá tudo o que desejamos. A prosperidade é muito boa. Porém, a alma saudável é quem faz com que a riqueza nos seja prazerosa. A riqueza nos seja benéfica. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Porque muitas vezes corremos atrás, sim, da riqueza, mas de uma tal forma que os nossos ossos acabam ficando, né? A nossa alma fica dilacerada por um trabalho excessivo, uma busca sem limite. Então vamos buscar, vamos crer, vamos acreditar, vamos querer a riqueza? Sim, com toda certeza. Porque a miséria, ela é destruidora. A miséria é a condição mais humilhante que um ser humano vive nesse mundo. Não a pobreza. A pobreza, uma pobreza digna. Mas a miséria, ela se torna a condição mais humilhante, mais deprimente. É o opróbrio da humanidade. Porque não tem como sobreviver nesse mundo com uma miséria. Então, nós não queremos de forma alguma que vocês entendam ao contrário. Precisamos, sim, buscar as riquezas, buscar a prosperidade. Precisamos ter uma vida extraordinária, uma vida transbordante, uma vida que nos dê aí uma alegria, um transbordo, digamos assim. Porém, com uma alma curada, com uma alma saudável, com uma alma que possa usufruir dessa riqueza, que está aí disponível, Deus já deixou disponível, nós vimos ontem, nas mãos dele, as delícias, e as riquezas estão também, ele é o dono do ouro e da prata, e Deus não nega para ninguém. Nós é que diminuímos a nossa capacidade de produzir riqueza, saúde, paz, alegria, esperança, bem-estar. Somos nós. Com os medos, com as inseguranças, com os maus hábitos. Os maus hábitos. Tudo que nós falamos nos nossos primeiros 12 vídeos. Assistam novamente e vocês terão um ensinamento muito profundo. E muito em breve estaremos formulando aqui a nossa comunidade terapêutica de uma forma mais fechada para fazermos as terapias intensivas com o objetivo de curar as feridas da nossa alma e vivemos uma vida próspera, abençoada, uma vida com riquezas, mas também com alegrias, saúde e paz. Mesmo em meio a algumas lutas, porque a vida ela é balanceada. Temos dificuldade. Que Deus nos abençoe até amanhã, se Deus assim permitir.